Sejam muito bem-vindos ao podcast Nossa Letra. Esse episódio é uma parceria com o CIMESB. E hoje trouxemos o ativista Gabriel Souza, vulgo Gabs, para poder falar do tema "É possível professor ter um olhar decolonial?". Já começando nossa conversa, Gabriel, Gabs, seja muito bem-vindo. Fale pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aqui e também suas referências. Nossa, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite carinhoso e, antes de tudo, é um convite ancestral estar com os nossos, né? E tema tão rico, tão necessário nesse mundo contemporâneo. Bom, eu sou o filho mais novo de 7 irmãos, sou filho de Nina Rose, gosto sempre de referenciar que grande referência da minha vida, com toda certeza, é minha mãe e o seu modo de nos criar de maneira afrocentrada, ainda num mundo muito colonizador. Sou aí um ativista do movimento negro, estive fazendo algum certo reboliço aí nas universidades, justamente cobrando referências negras, o estudo afrocentrado dentro das universidades. Sou co-idealizador do selo Acoma Nitoso, que é o selo justamente que fez essa articulação dentro de universidades privadas. E então é isso, assim, acho que eu tenho muitas referências, abrindo mão delas aqui durante o nosso episódio. Uma coisa que eu tenho visto na sua trajetória, e faz muito parte do selo, né, que você tem trazido, é essa trajetória, esse seu ativismo associado à universidade. Como é que você tem engajado esses estudantes? Como é que você tem colocado esses estudantes para essa performance, para esse olhar dentro das universidades, com um olhar também decolonial? O que é o olhar decolonial também? Acho que dá para começar a partir daí, sim, né? Porque eu acho que existem aí algumas barreiras e algumas falas, sobretudo porque a gente está falando para professores e professores que estão interessados nessa temática. Eu venho falando que o olhar decolonial ele tem que ser diário e cotidiano. A colonialidade, né, então essa influência dos costumes dos colonizadores, ele é transversal. Então o nosso dia a dia, a forma em que comportamos, em que falamos, em que nos vestimos, é fruto de uma colonialidade. Quando eu digo uma colonialidade, é uma imposição de costumes que não necessariamente faz parte do meu contexto social, do meu contexto originário. Romper com a colonialidade é, de alguma maneira, descobrir outros universos. Na verdade, nem costumo dizer descobrir outros universos, se permitir a outros universos. Antes da gente expandir demais, né, em pensar em comportamento afrocentrado, indígena, cada um de nós tem um universo. Cada um de nós tem um costume. Isso é importante falar, principalmente falando para professores, porque a gente pode facilmente sair do lugar de colonizado e passar a ser colonizador de uma criança. Uma vez que você não aceita as suas singularidades, os seus modos operantes de fazer e impõe a sua vontade, isso é um modelo colonizador. Isso é colonizar algo. E aí a Paty me faz uma pergunta de como que a gente consegue trabalhar isso na faculdade, ou qual que é a minha luta na faculdade. O primeiro passo é, graças à lei de cotas, que tem que ser sempre citada, corpos negros têm estado no ambiente universitário, têm ocupado a academia, e isso é um avanço. Entretanto, é necessária uma política de permanência desses corpos. O selo Acoma, ele visa aquilombar pessoas negras, estudantes negros, e cobrar referências no estudo. Um jovem negro, ele sai do ensino médio, entra na faculdade, mas ele não tem as suas referências, né? Então, em psicanálise, a gente tem como grande pensador Freud. E aí a gente pensa Lacan. Vai estudando, e quem são os pensadores negros na psicanálise? Quem são os pensadores negros no curso universitário? E os professores? Quais são as cores dos professores universitários? Isso tudo é um apagamento histórico. E aí é o que a gente vai chamar, quando eu trago essas referências, de justiça epistêmica, justiça com a realidade. Então, o selo Acoma, ele é um selo que aquilomba corpos negros dentro das universidades. Ele nasceu com esse propósito, hoje ele caminhou um pouco mais, né? Mas ele nasceu com o propósito de aquilombar corpos negros dentro da universidade, no sentido de se proteger, de um apoiar o outro, mas também e principalmente cobrar referências nas matérias durante o curso. Como é que você faz isso? Como é que você chama esses alunos que estão entrando para a universidade, já estão encontrando uma série de barreiras, né? A gente sabe que corpos negros na universidade são espaços que a gente não se sente pertencentes, né? A gente tem que, para além de adentrar num sistema educativo, né, de provas e de competição, de meritocracia, a gente ainda precisa permanecer nesses lugares. Como é que você motiva, como é que você incentiva esse aquilombamento, como é que você aproxima esses corpos nessa luta antirracista? Então, o negro, ele é colonizado, né? Então, ele também tem um processo até de se entender negro que muitas vezes é difícil, né? Na verdade, muitas vezes não, sempre é difícil esse entender-se negro, né? Mas
quando a gente muda a ótica, ao invés de eu, de alguma maneira, puxá-lo, captá-lo de maneira eurocêntrica, eurocentrada, busco saberes de África. E tem uma coisa que perpassa a todos nós, que eu denomino de laço ancestral. Isso facilita muito, assim. Então, quando eu vejo um coletivo, um grupo que está nascendo, eu falo, vamos agir com ancestralidade? Vamos trabalhar aqui sendo o núcleo, o centro, a ancestralidade, porque isso nos iguala enquanto negros. O peso do banzo está para todos nós, né? O peso dos corpos dispersados, ele está para todos nós. Então, caminhar na ancestralidade é um passo. Entendendo do que o que me aflige te aflige, e eu sei que te aflige, você sabe que eu sei, você sabe porque você me vê e eu te vejo. Isso é ancestral, quando eu falo, você me vê e eu te vejo. Eu te respeito. A gente tá no mesmo barco, sabe? Viemos do mesmo navio. E outros mecanismos de África. Dengo, que é uma palavra que eu uso muito, eu adoro, assim. Davi Nunes fala, né, que o amor, ele é muito colonizador. Nós negros, nós temos o dengo. Então, agir com dengo, com cuidado, com afeto, eu acho que são grandes ferramentas para o ajuntamento do povo negro. O Nego Bispo já fala, né, que uma vez que o povo negro se juntar, o asfalto derrete, né, nesse sentido de que a gente é potência. Quando nos unificamos, a gente vira potência. E aí um povo negro, universitário, articulado, não tem reitoria, diretoria que dê conta. Então aí a gente bate na porta mesmo da coordenação e da direção e fala, a gente precisa de referências negras nos estudos. A gente vai caminhar na conversa e a gente vai trazer essas referências também para crianças. Mas eu acho que a vibe é essa aí. Dando uma esticadinha já, Claro, só para claro. pegar esse gancho, né? Você estava falando e eu comecei a pensar nessa luta que está tendo para que jovens se interessem por licenciaturas, né? Para que a gente tenha mais professores. E fiquei pensando, né, como essa construção é importante, né? Porque quando você coloca jovens dentro da universidade já, com esse olhar de que precisamos de professores, e precisamos de professores já letrados, mesmo que isso não caiba dentro da matriz curricular do curso, que é um grande impedimento que a gente tem, de fato, nas licenciaturas, né? Saber como é que o professor trabalha de forma transversal essas matérias, Sim. né? Como é que ele traz a realidade do aluno para dentro da sala de aula, como é que também ele enfrenta esses obstáculos da própria saúde mental e das condições precárias que está dentro da sala de aula, o quanto isso fortalece ainda ele dentro da universidade, né? Sim. Ele encontrar esse aquilombamento e encontrar pessoas que estão lutando por uma educação, mais do que isso, né? Por uma educação que de fato coloca em prática. Porque o CIMESB, por exemplo, é um curso de pós-graduação e muitas vezes o professor vai ter contato pela primeira vez nessa pós-graduação. Então, o ideal é que fosse um curso de aprofundamento, de repente, Sim. e ele já teve essa conversa antes e não ser uma novidade para ele depois que ele terminou a graduação. É isso. Veja bem, eu tenho uma sobrinha de 7 anos. E aí, de tempos em tempos, tem aquelas feiras de africanidades, né? Graças à lei. E aí ela teve um ano letivo estudando a cultura afro-brasileira e no final do ano a gente tem esta feira que convida toda a família. Nós somos, na minha casa, todos negros retidos e muito empoderados. Obviamente, para nós, isso é quase que uma festa de africanidade quando tem uma feira desse tipo na escola. Então, assim, a minha sobrinha vai toda muito bem colocada, né? De africanize completa, cabeça aos pés. E minha mãe já costuma utilizar roupas muito estampadas. Ela usa turbante, né? E essas insígnias para nós são todas muito importantes. São repletas de história. História essa que é importante ser ensinada na escola. É uma cultura afro-brasileira. E aí, quando chega na escola, a professora deu as matérias de afro-brasilidades, a minha sobrinha tinha levado uma réplica de um birimbau. E aí a professora fala com a minha sobrinha, que instrumento é esse? Eu não conheço. Então, uma professora que deu a matéria de afro-brasilidades, da cultura afro-brasileira ou africana, não sabia o que era um berimbau, um instrumento típico e alicerçado no Brasil. Ela continua, e aí ela dispara para minha mãe, linda a sua bandana, sendo que minha mãe estava de turbante. Então, você percebe que a necessidade urgente de um estudo, de um treinamento desse corpo docente... Que não conhece elementos básicos, assim. Que não é... A gente não tá nem falando de alguma coisa que seja muito... Nada. Porque tem instrumentos que são muito específicos e até regionais. Então, coisa que nem tem no Brasil. Sim. E aí, se ela trouxesse isso, seria, beleza, vamos conhecer.
mas não é o caso. Não é São o caso. instrumentos brasileiros que tem no Brasil em qualquer lugar. E eu acho que um outro ponto importante para pensar nesses instrumentos simbólicos, né, em toda essa simbologia, mas que tem todo um aprofundamento histórico nisso, é quando a gente fala de apropriação cultural, né? Porque sempre, quando a gente vê algum tipo de material, né, ou algum tipo de como foi falado, né, sobre o turbante ou o birimbau, por exemplo, é sempre colocado de maneira folclórica, Sim. né? É sempre colocado de uma maneira, né, como um adereço que não faz parte da nossa cultura, que não faz parte do nosso dia a dia, mas de uma coisa distante, né? Um Monteiro Lobato, né? Lá Sim. no fundo, né? Aquela coisa bem, né? Então, assim, como que a gente desconstrói tudo isso e como que a gente faz com que as pessoas passem a valorizar a nossa cultura, entenda a nossa cultura, né? A gente, há pouco, estava falando, inclusive, sobre religiosidade, né? Sobre religiões de matriz africana, o quanto isso é estereotipado, né? O quanto isso é visto de um outro lugar, o quanto isso é demonizado, né? E o quanto esses símbolos, né, que a gente tem, há pouco tempo, várias discussões, por exemplo, sobre trança no cabelo, quem usa e quem não usa, né? O próprio turbante, quem usa e quem não usa. E eu tava com isso na cabeça agora, só cortando, mas que era, a gente tá com a bonequinha aqui, né, nossa obra de arte. E aí, assim, como que você falou de apropriação cultural, por exemplo, o Nagô, assim, na cultura mais jovem e tal, ela vira um lugar que, tipo, muda de nome. Para algumas pessoas que não querem usar o nome Nagô, vão usar o nome Mandrake. Então, quer dizer, pegou um símbolo, uma insígnia tão forte, vamos substituir o nome para poder agora ser aceito. Vamos colonizar, né? Vamos colonizar. Não, eu vou em escolas, assim, para dar treinamento também para professores do ensino infantil, e aí eles me perguntam sempre as mesmas coisas, assim, é preto ou é negro? Ai, meu Deus. Aí me perguntam assim, Zumbi do Palmares pode ou não pode? Blackface é bom ou ruim? Ai, Jesus. Se eu colocar em novembro os alunos vestidos colocados com uma peruca, né, que seja um cabelo mais afro, pode ou não pode? Isso para sensibilizar. A capacitação é importante, assim, enquanto instituição. Capacitar os professores é importante para uma educação afrocentrada, afro-brasileira. Mas, para além disso, o professor que quer, de fato, ter um comportamento decolonial e antirracista, ele precisa de, nos pequenos passos, se ir rompendo e se referenciando, sabe? O quanto de música e de conteúdo negro eu tenho consumido. O quanto de séries, filmes com pessoas e personalidades negras eu tenho. Autores. Quantos livros de escritores negros eu tenho, sabe? Isso é um passo para romper com o modelo colonizador, porque ele trabalha na subjetividade. Quando você começa a se sensibilizar, aí quando você chega no restaurante, assim, sabe? E senta na mesa e vê que tem pessoas pretas só servindo, é porque o seu olhar está começando a se sensibilizar por esse modelo colonizador, racista, estrutural. Então, o primeiro é se referenciar para romper com as obras do colonialismo. Quanto mais você consumir de pessoas negras, mais você está distante desse modelo colonizador. Mais você se distancia desse modelo colonizador. E uma outra coisa que eu falo, assim, e aí eu gostaria de repetir sempre, que é uma frase para a criança, né? Como é que a gente tem essa educação de naturalizar o corpo negro ou as insígnias, os costumes do povo negro, as religiões do povo negro. E aí eu tenho uma frase que é: a primeira boneca de toda criança, seja ela negra ou não negra, deveria ser preta em um país racista. Isso quer dizer que estamos sob um país que paira o racismo estrutural. Então, se tudo acontecer dentro da normalidade, o resultado é racista. Logo, somos regidos pelo racismo. Para romper com os padrões eurocêntricos, esse olhar cheio de estigmas, a gente precisa de tensionar para o outro lado. E tensionar quer dizer que a primeira boneca de toda criança vai ser negra. Logo, e aí eu vou trazer uma outra frase que eu digo muito, que é: quando eu referencio uma criança com personalidades negras, seja elas escritores ou grandes personalidades como Lélia Gonzalez, Martin Luther King, grandes personalidades, o impacto nas estruturas coloniais são tão grandes que, para uma criança negra, eu falo que ela é possibilidade de existência. Quando eu falo para uma criança, na sala de aula mesmo, já que a gente está falando para professores aqui, quando eu, professor, chego com um livro assim, e falo assim: olha,
Hoje eu vou apresentar a história para vocês de uma moça chamada Rosa Parks, assim, ou então Nelson Mandela. Senta aqui, crianças, eu vou apresentar. Duas coisas muito importantes acontecem naquela sala que rompem com as estruturas coloniais. Para a criança negra que você está contando a história de Nelson Mandela, de Martin Luther King, você está falando, olha o quanto que você é potente. Você existe nesse universo. E para a criança branca, você vai falar assim, olha como que seu colega é potente. Existem tantos universos nessa sala, né? Existe uma potência, ele é potência, você é potência, e para outra você fala, existem muitos universos. Então, essa é a potência de apresentar e referenciar, por isso que a gente cobra referência na universidade, cobra referência nas escolas, porque a gente só vence o racismo, só vence esse modelo eurocêntrico, se a gente trazer boas referências negras dentro desse contexto escolar. Aproveitando, né, que você é da área, aproveitando, eu acho que nenhum dos nossos podcasts vai falar sobre isso, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto, né, aproveitando que você é da área da psicologia, e a gente sabe o quanto os professores têm trabalhado e têm tido baixas, como a gente diz, né, entrada de licenças médicas, a gente está vendo a defasagem de professores nas escolas, né, Sim. Eu vejo os alunos reclamando disso o tempo todo, por falta de professores, e a gente sabe que é uma questão de saúde mental, mas a gente tem duas questões muito graves aqui, né, uma é a falta da aplicação da lei 10.639, a outra é a própria formação e a capacitação desse professor, mas eu acho que uma das coisas mais importantes nesse contexto é a precarização do trabalho, e essa questão da saúde mental do professor. Sim. Então, são muitos pratos para ser equilibrados, né? Para a gente estar falando de uma educação antirracista, e a gente sabe que isso também é fruto, né, do racismo, sim, né? Todo esse contexto que o professor também passa em sala de aula, e o racismo que os alunos passam. Como equilibrar? Né? Eu sei que não dá, mas como que a gente fala de saúde mental dentro desse contexto? Patrícia, é difícil, assim, porque são muitos atravessamentos, né? Eu falava que acho que o burnout talvez seja pequeno demais para quando a gente olha na figura do professor, que é uma figura que tem o contexto externo influencia diretamente no contexto interno escolar, né? Então, o que acontece nas favelas ali, no contexto familiar do estudante, influencia dentro de sala de aula. E o professor dá conta disso. Dá conta, não no sentido de suprir, mas isso chega para ele. Chega, né? Então, num contexto pandêmico, por exemplo, né? Os professores estavam, e eu atendi alguns professores na pandemia, os professores estavam mais preocupados em como que esse aluno, por exemplo, que não vai estar na sala, vai estar junto com a família, vai se alimentar, ou vai estar com aquele pai que é agressivo. Então, o contexto externo influencia diretamente dentro da escola. Isso é um fato. E por que eu trago isso? Porque isso impacta no psicológico do professor, na saúde mental do professor. E isso é um ponto, né? A má valorização da função de professor também impacta profundamente estresse no ofício da profissão e a ausência de treinamentos. Então, eu alinho isso para dizer que é um contexto difícil mesmo. É um contexto de heróis, assim, de heróis e heroínas da nação, mas que de alguma maneira a gente precisa de pensar em estratégias para manter a saúde mental ainda nesse contexto, porque é um fato, só você muito bem consigo mesmo você consegue educar uma outra criança. E aí, trazendo um saber de África, né, precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, porque a gente não está bem o tempo todo. E aí eu acho que isso é importante, trazer esse saber de África, porque para falar que você, professor, você não vai dar conta de tudo. Uhum. Não vai dar conta do que acontece na casa do aluno, não vai dar conta do que acontece até o aluno chegar na escola. Muitas das vezes, de ensinar plenamente para uma turma de 40 alunos que vão estar gritando, assim, desesperadamente. Isso é um fato. O primeiro passo, acho que, para uma saúde mental de um professor é sair um pouco desses pensamentos colonizadores, que é de super-homem ou de super-girl, sabe? Bem Marvel e DC, não. Vamos para a África, e a África fala que precisa de uma aldeia toda para educar uma criança. Então, como que a gente pode pensar, inclusive em rede? Como que a gente pode pensar, eu e os meus colegas professores, em como que a gente consegue trabalhar de maneira transversal com os alunos uma educação afrocentrada? Isso é importante, porque não adianta eu sair e entregar o bastão para o próximo sem uma perspectiva, sem um programa. Então, conversar entre vocês e
Se aquilombar é um processo. Um outro processo importante, assim, é se conscientizar, se entender enquanto uma pessoa negra ou não negra também. Porque se eu sou não negro, entender enquanto um lugar de privilégio. Isso é bom para os alunos na educação afrocentrada, mas também é bom para si mesmo, para entender de onde fala, qual é o seu lugar de fala quando se apresenta enquanto professor. É difícil, eu acho que é um pouco até elitista quando eu falo assim, fazer terapia, mas é importante, sabe, Patrícia? A gente está num ambiente extremamente estressante, assim. Via recentemente uma pesquisa de 70% dos professores sofrem de estresse. Então, é um ambiente estressante. Como que a gente consegue, de alguma maneira, mitigar esses processos estressantes em coletivo? Então, o estresse, a ansiedade, o aluno com dificuldade. Vamos começar a trazer esses temas para discussão coletiva, para discussão aquilombada, para discussão entre aldeias, sabe? E como que eu também consigo me respaldar indo à terapia? Fazendo processo de análise, pensando que o meu trabalho ele precisa de começar e terminar, porque eu sei que professores também têm uma missão que é de vida, né? E muitas das vezes eles entregam sangue assim, sem ninguém pedir, assim. Então eles levam trabalho para casa mesmo, porque eles são, de fato, né? É uma missão de vida, né? Eu acordo professor e durmo professor. Mas espera lá. Será que isso é saudável? Acordar professor e dormir professor? Será que o professor também não precisa de tirar a capa de super-homem, como eu tenho falado aqui? Trocar essas máscaras, né? Você consegue usar em outro momento. O professor que também anda de bicicleta, que também é bom de vôlei. Sabe? Isso é saúde mental. E só tendo uma boa saúde mental, a gente vai conseguir transformar esse país. Eu gosto de uma frase que é aquela frase... Um problema compartilhado é um problema dividido, que é muito sobre a comunicação, que é o que você está falando, né? Se comunicar e aí tentar trazer o grupo, mas também, se você não compartilhar, ninguém vai saber a tua dificuldade, não vai saber o que você precisa, como um pode colaborar com o outro, porque às vezes na conversa vai nascer uma solução que é útil para todo mundo, né? E na escola, e aí você vai trazer a comunidade, vai trazer essa família, vai trazer esses alunos para perto, né? Professor... Se ele não acha que sabe de tudo, ele vai buscar saber, né? Assim, tem essa... porque professor é uma missão muito de vida, né? Eu já falei isso, mas eu volto a falar porque os professores, eles colocam isso, né? E eu tô aqui com o objetivo mesmo de falar que, olha, vamos segurar essa onda aí. Vamos colocar início e fim, assim, um processo que acaba aqui, né? Eu tenho espaço para ser professor. E aí eu digo isso porque você não vai saber de tudo e você vai fracassar em algumas coisas. E tá tudo certo. Permita-se fracassar, sabe? Permita-se, de alguma maneira, não dei conta, não sei. Isso não impede que eu busque, sabe? Saber ou trazer outras pessoas, porque professor não é psicólogo. Ainda que eu seja um psicólogo, professor, mas quando eu entro na função de professor, eu deixo de ser. Professor não é um administrador de empresas, não é um assistente social no exercício da sua profissão. Então, tem que entender que é limitada, é uma figura limitada, e eu falo que a educação ela não pertence só a professores, a educadores. Pertence também à família, e por isso que a gente tem que falar sempre de políticas públicas, e pertence ao Estado. Então, é uma missão que ninguém solta a mão de ninguém, mas precisa de muitas mãos, muitas mãos. E entender isso, colocar isso para si, é libertador, é saúde mental. Falando ainda de saúde mental, eu acho que é importantíssimo, né? Acompanhamos casos gravíssimos, né? Com alunos, casos de suicídio, e a gente sabe o impacto que causa o racismo na vida de meninos, de crianças. E a gente vê o racismo muito cedo, né? Sim. A gente vê o racismo ainda na creche, por exemplo, quando a gente escuta casos de professoras que deixam as crianças que têm cabelos crespos para serem penteadas por último, né? Então, a criança ela já está ali recebendo aquela rejeição, sabendo que ela é diferente das outras crianças, ela não é diferente, mas ela está sendo tratada de forma diferente, e aos poucos ela vai identificando o porquê, né? Ela vai entendendo que é por causa da cor da pele dela, ela vai entendendo por causa da textura do cabelo dela. E aí, a nossa provocação nesse podcast é exatamente isso, né? Porque a potência de um professor que tem um olhar decolonial, né? Que de fato entende que ele precisa quebrar, né, esses estigmas, né, na vida de uma criança. Eu queria que você trouxesse agora para a gente qual que é esse impacto, né?
longo prazo mesmo, na vida de uma criança que passa todo o seu período, né? Dentro de uma escola. Sim, que é longo, né? Um período longo. Se a gente está Sim. pensando, por exemplo, em educação infantil, são no mínimo o quê? 15 anos de vida, assim, estudando todos os dias naquele ambiente, né? Deixa eu só complementar, que esse que eu acho também importante, que você quando falou que o professor ele vai estar nesse lugar, e aí a gente não fala só de criança, a gente já fala também do professor que vai estar na medicina, Sim. ensinando pro médico que aquela paciente negra, ela pode tomar menos anestesia, porque ela aguenta a dor. Então também tem esse lugar do próprio professor universitário. Sim, pois é, essa coisa da medicina, né? Tem um exemplo que eu amo, assim, que é um jovem médico, né? Jovem estudante de medicina. Ele percebe que nos livros médicos dele, já estudando, né? Não tem corpos negros, mas aí isso se estende a desde o livro da biologia que um adolescente estuda. Então lá quando eu vou ver lá a lombriga, né? Tem um nome científico que me fugiu a cabeça. Atênia, pois é. Atênia, quando eu vejo uma perna quebrada, ou até a própria puberdade, que tem muitas imagens, né, desenhos médicos, né? Isso até hoje, gente. Se você for reparar, não tem corpos negros. Então a gente não tem ilustração de corpos negros em desenhos cirúrgicos, desenhos médicos, desde as ciências, porque né, antes é ciências, né, no estudo fundamental, até a universidade. Parece que a gente não merecia ser cuidado, né? Não existia. Você não existia para. É isso. E aí a gente tá falando de construção de subjetividade, assim. E aí esse jovem médico, assim, em 2019, se não me engano, isso que me espanta, super recente, ele começa a desenhar, falar, opa, então eu vou colocar aqui um bebê na barriga da mãe, né, negro. Uma pessoa com a perna quebrada, negra, né, desenhando, que também é um artista. E aí eu vi pela primeira vez um bebê negro dentro da barriga da mãe. Eu, um homem já letrado, eu assusto quando eu vejo a imagem. Eu assusto quando eu vejo a imagem e falo, poxa, possivelmente eu era esse bebê. Eu era um bebê negro retinto ainda dentro da barriga da minha mãe. Então você vê como que a construção de subjetividade, o esvaziamento de corpos negros atrapalha na construção de subjetividade. E quando a Patrícia me fala qual é a importância dessa educação decolonial na infância, é salvar uma vida, sabe? É salvar uma vida porque eu falo, você existe desde sempre. Desde sempre você é potência. Desde sempre o seu cabelo é bonito. Você não precisa de se mascarar, porque você é assim, você é lindo como é, você é potência como é. Olha pra você ver, a Maju Coutinho é uma jornalista. Olha pra você ver, tivemos uma vice-presidente dos Estados Unidos negra. Então quando eu trago isso, eu falo, olha as possibilidades. Vou trazer um outro exemplo da minha sobrinha, rapidamente. Porque a gente é assim, né? A gente que pesquisa, traz exemplo de casa, Ela tem uma irmã, uma amiga que está no nosso contexto familiar, sabe? Mas ela tem uma amiga que a família, a amiga da família é branca, né? Então, assim, a criança é branca, é não negra, e a minha sobrinha é uma criança negra. A gente sabe que a família não é racista, mas a criança, como todos nós, somos regidos pelo racismo estrutural. A criança, a amiga da minha sobrinha, disse pra minha sobrinha assim, você não pode ser uma top model, né? Você não consegue ser uma modelo. Ela falou pra minha sobrinha. E aí a minha sobrinha falou, por quê? Ela falou, por causa da sua cor, né? Não tem modelos negras, pretas, né? Pretinhas, assim. E aí a gente percebe como que o racismo estrutural ele é cruel e opera de maneira latente. Latente, assim. Então duas crianças, uma conversando com a outra, fala, aquela criança, ela é racista? Não, ela reproduziu o que o racismo estrutural ensinou a ela nas imagens. É por isso que eu falo, nas imagens. Porque ela abre a revista, não tem modelo negra. Ela olha o jornal, não tem... Então, assim, esse esvaziamento atrapalha na construção de subjetividade, e por isso que eu falo que para uma você fala. Aí para minha sobrinha eu mostro uma modelo negra e falo aqui que você pode, você é possibilidade. E para colega dela eu falo, olha como é que minha sobrinha pode ser várias coisas. Mas para além do, olha minha sobrinha, olha o mundo como é que existem vários contextos diferentes, como ele é múltiplo. Então você salva vidas. Quando você, desde cedo, como professor educador, trabalha decolonialidade, como ser uma criança antirracista com seus alunos, você salva vidas. Isso é importante. Você salva vidas e você cria possibilidades. Essa é a importância, assim, eu acho que não tem nem muito o que acrescentar, porque o professor, ele tem essa função
de salvar mesmo. E eu acho que se a gente pudesse englobar isso, isso. É trazer possibilidades mesmo e salvar vidas. Essa é a importância, é o peso, né? O meu TCC, eu fiz ele foi com um tema sobre representatividade das pessoas pretas na mídia brasileira. Isso foi em 2018. E eu falei, quando terminei, eu falei assim, acho que já achei algumas coisas aqui que talvez o tema esteja ficando velho. E aí foi baseado no trabalho Identidade, do Orlando e da Noêmia, que são atores bem famosos na Globo. E aí, o que eles fizeram com esse projeto? Eles pegaram várias celebridades e nomes populares, tanto de nomes reais, como Rainha Elizabeth, sabe? O Charlie Chaplin, ou então desenhos também, como Super-Homem, assim, todas essas figuras. E eles trouxeram atores negros e fizeram fotografia. Então botaram, tipo, o Lourosa como o gordo e o magro, sabe? Uhum. Então trouxeram várias pessoas, vários atores muito famosos nesses papéis de celebridades. E mostrando como era possível você ter uma rainha preta, um super-herói negro, um super-homem negro. E aí eu fico pensando nisso, que às vezes rola esses debates na internet. A pequena sereia vai ser interpretada por uma atriz negra. Aí vem os haters. Não, mas não existe pequena sereia negra. Fala, cara, isso nem existe de verdade. Sabe? Isso aí nem... Pequena Sereia, né? Entendeu? Tipo, nem existe. Então, por que não pode ser nessa possibilidade? E uma criança se vê nesse lugar. Sim. E aí, pro lado muito mais lúdico da criança, ela se identificar desde a infância, né? Você traz uma palavra, assim, e aí você até questionou assim, se tá ficando velho, né? Aí eu vou ser um pouco assim... Eu tenho feito uma pesquisa e eu tô num contexto que... a contemporaneidade, assim... É porque a gente, por muitos anos, vem falando de representatividade. Uhum. Representatividade. Hoje eu tenho mudado o discurso e falado que a gente precisa de referencialidades. Isso é legal, hein? Porque a representação já foi... As empresas, inclusive, já têm criado manobras, né? Então, eu coloco uma grande quantidade de pessoas negras em uma função específica, que a gente sabe bem qual é, né? E... teoricamente está representado. Ou então eu coloco naquela posição de destaque, mas você também não sobe, porque já está sendo representado. A representatividade, no meu ponto de vista, assim, ela pode ser usada e cair facilmente na meritocracia mesmo. Então, Sim. um ou outro puxa, que aí você tem aquela representatividade ali. Né? E aí eu tenho mudado, e aí eu já falei essa palavra várias vezes, referência, e eu tenho mudado falando que a gente precisa de referencialidades. Gostei disso. Porque referencialidades tem um contexto, sabe? Então, quando eu coloco uma ministra, eu trago um contexto referencial. Assim, porque uma representatividade ela pode representar a si mesmo. Uma referência jamais representa a si mesma. Referência ela tem um legado, ela tem um povo que caminha atrás dela. Então, ultimamente eu tenho falado que nós precisamos de referencialidades. E aí, por isso que eu sempre falo, assim, e já está meio que batido, eu falo assim, nós negros e negras, hoje... temos a função de ser referência. Não com esse peso, assim, de, ai, meu Deus, eu preciso de ser uma referência. Mas não, eu preciso de mostrar para o meu sobrinho, enquanto homem negro, preciso de mostrar para o meu sobrinho que ele é possibilidade de existência. Sabe? Por isso que eu vou ser referência. Porque o meu legado é de muitos outros. Eu vou mostrar pro meu neto, que eu ainda nem... Sabe? Eu vou criar uma história para ser referência. Então, hoje... nós precisamos de referencialidades. Por isso que nós precisamos de professores negros na universidade, nós precisamos de presidentes, de ministros, e contagiar isso aí. No meu ponto de vista, a gente não está mais em tempos de representatividades. Porque essas representações podem ser até duvidosas, como a gente tem visto muitas representações duvidosas. Isso aí é verdade. E que se... Poxa, eu sou negro, né? E aí eu tenho trazido outro conceito, tenho trazido o conceito de referencialidades. Muito bom isso, mesmo. Isso é tão importante, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né? O quanto pra gente não era possível a gente pensar em ser médico, político, o quanto não era possível... Não podia ser... Não tinha a menor condição, né? A gente ainda sabe que é muito escasso os números, né? Sim. E a gente ainda entende ainda que é um número muito irrisório, muito incipiente ainda de pessoas negras em cargos de liderança, em cargos que realmente tomem decisões, né? Mas o quanto que hoje a gente já começa a ver esse movimento, inclusive, de aquilombar, por exemplo, grupo de médicos negros,
né, se formando ali juntos e comemorando aquela vitória juntas, né? Você não consegue ver, por exemplo, profissões como engenheiro. Eu tô falando porque eu não me lembro de ter visto um engenheiro negro. Eu não. Assim, tem profissões muito específicas. Que venha como uma referência, que venha como esse lugar de. E aí como é que a gente incentiva também essas crianças, né? Porque o olhar decolonial do professor também está nesse lugar de pensar como é que você incentiva os alunos dentro daquele mesmo contexto de 40 alunos. Né? Porque também tem isso, né? A gente está colocando uma responsabilidade ali para o professor, para ele pensar em como ele estimula 40 crianças a saírem fora da caixa. Olha, é possível você ser engenheiro, é possível você ser advogado, é possível você potencializar, né? Pensar outros lugares, né? Então, a gente sabe que é um lugar difícil, a gente sabe que é um momento histórico que a gente está vivendo aqui também, porque vai ser formado o segundo ano agora, né, do CIMESB, esse curso de pós-graduação antirracista, né, de educação antirracista. E eu queria que você deixasse a importância que é ter educação continuada, a importância que é os professores continuarem, apesar de toda a dificuldade, né, de tempo e de muitas coisas, mas a importância que é o professor ter esse olhar, a importância que é o professor continuar nessa aprendizagem constante, né, nessa formação constante de educação, de práticas antirracistas, né, até para poder olhar para essa criança e ser uma referência para essa criança também, né? Sim. Qual que é a sua mensagem final? Já sendo meio... São muitas mensagens, né? Eu acho que eu até trouxe aqui algumas muito fortes, né? Que vale a pena falar de novo, que é de fato trazer essas possibilidades todas aí latentes. Dentro da sala de aula, quando você chegar na sala de aula, veja os seus alunos como muitas potências, cada uma delas com as suas singularidades. Poxa, eu preciso de abarcar todas elas no meu ensino? Não. Eu preciso só de me despir do meu universo para compreender as outras, sabe? Isso é muito da psicologia. Sai um pouco do seu universo, de como deve ser feito, e abrace os outros. Abrace as possibilidades múltiplas que uma hora você vai entender, uma hora você não vai entender. Mas você vai respeitar cada uma delas. Isso é com prática antirracista, prática decolonial. No estudo, então, o curso de pós-graduação, ler muitas referências e trazer as práticas afrocentradas, trazer referências negras para o seu cotidiano. Não adianta também só cursos se você não se referenciar no seu cotidiano com pessoas negras, com conteúdos negros. Eu tenho certeza que uma educação afrocentrada salva esse país e salva muitas vidas. Então, essa é a importância, esse é o peso. E eu acho que é isso. Maravilhoso. Muito obrigado, Gabs. A fala foi maravilhosa, foi ótimo. A gente sempre encantado, né? Essa é a verdade. Sempre. E super importante, né? Porque a gente está falando de um lugar que é muito sensível para nós. A gente sabe do compromisso, mas a gente sabe também que são muitos atravessamentos. Sim. Então, não é fácil estar nesse lugar, né, de ser referência para outras pessoas. Não é fácil estar nesse lugar sabendo que tem vários outros atravessamentos, né? Então, como é que você fica de pé para outras crianças negras e falar, olha, é possível? Não é fácil. Mas o que a gente está fazendo aqui também é convidar todo mundo para esse lugar, né? Sim. Sendo você preta, sendo você negra, não negra, a gente está convidando uma sociedade para ocupar esse lugar, porque a gente sabe que é possível. É por isso que a gente está aqui. Né? Então, muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia essa conversa, viu? Sucesso. A gente que agradece, obrigada. E lembrando, né, que essa é uma parceria do Instituto Letra Preta com o podcast Nossa Letra, mais o CIMESB, que está fazendo, de fato, esse compromisso, firmando esse compromisso com uma educação continuada para professores. E agora a gente está estendendo para toda a sociedade. Sigam o CIMESB, sigam... Para todos. Para todo mundo, né? É isso, gente. Até já. Valeu!